o que é que acontece quando o vento forte sopra sobre as árvores balançam para um lado, balança para outro, vai para um lado e vai para outro. É exatamente isso que acontece no culto pentecostal. Quando Deus sopra, aí tem crente que balança para um lado, balança para outro, aí o camarada olha, ele está doido, está bêbado, está embriagado, está não, é o vento do Espírito soprando. Ai meu Deus do céu, aí a Bíblia compara, deixa eu dizer aqui, a Bíblia compara e faz analogia ao homem, a uma árvore. Eu vou dar um exemplo para você, no livro dos Salmos, em número 1, diz assim: bem-aventurado é o varão que não se deve no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela ele medita de dia e de noite. Ele é comparado a uma árvore, meu Deus, plantado junto a correntes de água, que dá o seu fruto na estação própria, e as folhas não murcham e nem cai. Ai, mas tudo que ele fizer vai prosperar. É diferente do ímpio. A Bíblia faz comparação de um homem como a árvore. Por exemplo, a Bíblia diz que a árvore, ainda que ela esteja morta e esteja só o tronco, ela vai receber vida com o cheiro das águas. E aí a Bíblia fala no livro de Jeremias, a analogia do homem com a árvore. Aí certa feita Jesus orou pelo cego e perguntou para o cego: tu está enxergando? O cego disse: eu estou vendo os homens andando como se fossem árvores. Aí Jesus ora por ele mais uma vez e diz: vai ver perfeito, porque quando eu faço a obra por completo. Então quando o vento do Espírito sopra no culto pentecostal, o crente que é árvore, que está perto do rio, da água da vida, ele balança e está preocupado com o que eu vou dizer, o que eu vou falar. O que ele está querendo é estar no lugar e sentir a presença de Deus. Deixa eu falar. Primeiramente, barulho, zoada, som. Deus trabalha com isso. Segundamente, vento. Vento som. Terceiro, fogo. Diga comigo: som, vento e fogo. Para que serve o som? O som serve para despertar. O som dá a ideia de identidade. Olha o que João disse: a voz dele era como barulho de muitas águas. Não significa que era águas, mas era como barulho de uma cachoeira. Deus sempre trabalhou com barulho. Josué dá a volta durante 7 dias, 13 voltas completas, e depois toca a buzina. Quando tocaram a buzina, o povo deu glória a Deus e as muralhas caíram. Deus trabalha com barulho. A Bíblia diz que 4 leprosos estavam já prestes a morrer, Samaria cercada, e não tinha como ninguém entrar nem sair, porque os assírios haviam cercado Samaria, e o povo que estava lá dentro já estava morrendo de fome, porque não tinha mais comida dentro da cidade. A Bíblia diz que as próprias mães matavam o filho, cozinhava e comia. E 4 leprosos que estavam fora da cidade, porque não podia ficar lá dentro, esses leprosos disseram: mas não tem como entrar na cidade, nós estamos quase morrendo, vamos ao acampamento dos assírios. Se ele não nos matar, nós vamos dar comida e nós vamos sobreviver. Se ele nos matar, não tem problema nenhum, porque nós já estamos quase morrendo. 4 leprosos, desprezados, destituídos, lançados fora da cidade, eles vão caminhando, e aquelas pisadas dos leprosos, Deus transforma no barulho de um grande exército. E quando eles vão pisando, só porque você está dando glória, você está entendendo ainda? Quando aqueles leprosos vão pisando, as pisadas eram como um exército que vai, meu Deus do céu, cada pisada, pastor, explodava. Sabe o que foi que os assírios disseram? Os assírios disseram: gente, vamos embora, porque o povo de Israel convocou outros exércitos para vir contra nós. E a Bíblia diz que eles abandonaram Deus e foram embora. Deus trabalha com barulho. O barulho identifica a presença de Deus no ambiente. Os serafins dizem: santo, santo, santo. Os querubins gritam: glória, glória,
Glória. E o culto pentecostal continua no céu. Enquanto o barulho traz identidade da presença do Altíssimo e traz despertamento, o vento traz vida. Quando o vento sopra, o vento de Deus traz vida ao ambiente que está morto. Vou falar para vocês, gente, eu viajo esse Brasil todo aí. E eu pego todo tipo de igreja. Igreja grande, igreja pequena, igreja com pouca gente, igreja com muita gente, igreja fervorosa, pentecostal, igreja fria, igreja morta, igreja com pregador sopra e dó e não consegue arrancar uma glória. E dizem que são pentecostal. Não estou falando das igrejas tradicionais, eu estou falando daqueles que dizem que são pentecostais. O que é isso? Está precisando do sopro, do vento, do Espírito para que receba a vida. Quando ele fez Adão, ele soprou nas suas narinas e disse: receba o Espírito de vida. Jesus, depois de ressuscitado, chegou para os discípulos, assoprou e disse: receba o Espírito Santo. O vento de Deus no culto pentecostal é para trazer vida. Aonde o vento de Deus sopra tem vida. Fica comigo, barulho. Barulho é você não consegue fazer. Vai lá, fica barulho, som, vento e fogo. Olha para a pessoa que está seu lado e diga: Deus não tem fogo. Diga para você. Diga para mim, Deus não tem fogo. Ai, pastor, e agora o senhor vai deixar confuso, não? Olha para mim. Deus é o próprio fogo. Eu vou recapitular. Deus como fogo, ele é o próprio fogo. Hebreus 13:9 diz: Deus é fogo consumidor. Olha para mim, tem que sair que é pentecostal. O barulho traz identidade. O barulho identifica a presença do Altíssimo. O barulho traz despertamento. O barulho acorda o que está dormindo. O vento traz vida aonde passa. E o fogo, ele purifica a igreja. Traz purificação, santidade para a igreja. E aí, quando o fogo de Deus aparece, ele queima o pecado, a iniquidade, as impurezas, os demônios, a macumba, a bruxaria, a feitiçaria, o mal. Ele traz o avivamento da igreja. A igreja pentecostal, ela é de fogo. Esse culto aconteceu no jardim. Escuta. O fogo de Deus, ele se manifesta trazendo santidade, porque ele purifica o ambiente. Satanás olhou e disse: eu vou acabar com este culto. Porque o diabo sempre odiou a igreja pentecostal. Irmão, se uma igreja diz que é pentecostal e não tem esses elementos, fogo, vento e barulho, pode chamar este culto de qualquer culto. Chama de culto fúnebre. Meu Deus. Chama de culto de aniversário, chama de culto que você quiser, mas não chama de culto pentecostal, porque culto pentecostal tem fogo, culto pentecostal tem barulho, culto pentecostal tem vento do Espírito, a rebuliço do céu. Quando esses três elementos se manifestam, tem cura, tem libertação, tem batismo com o Espírito Santo, tem arrependimento de pecado, tem renúncia de pecado, tem confissão de pecado, tem mudança de vida. Quando esses três elementos se manifestam, esses três elementos trazem avivamento para a igreja. E o que é avivamento? Avivamento é diferente de movimento, porque tem gente que confunde o movimento com
fazer dois. Aí cria a mulher. Esse dia eu brinquei com o pastor. Nós estávamos jantando depois do culto. E eles resenhando lá a questão das mulheres. E eu falei assim: pastor, você sabe por que nós não entendemos as mulheres? Aí o pastor falou assim: não. Aí eu olhei para a esposa dele, ela vai ficar lá, não, pastor. Nós somos tendo dificuldade de entender as mulheres, porque quando Deus fez a mulher, voltar do rio. Mas brincadeiras à parte, era só um adorador. Agora tem dois. Você não entendeu? Eu vou dizer: quem sabe na sua casa só tem você. Mas Deus está dizendo: eu vou levantar outro. Você toma essa palavra aí? Só tem você lá, que adora todo mundo pentecostal. Deus está mandando dizer: prepare, porque eu vou levantar outro também. Ai, Jesus, para estar caminhando com você, andando com você. Você vai dobrar o joelho no pé da tua cama, ele vai dobrar do seu lado. Você é isso que você quer? Você vai pegar na mão dele, vai lá de joelho, ao pé da sua cama. Vai, Deus está dizendo: persevera, porque ao invés de um, agora vai ser dois. Quem recebe essa palavra? Deixa eu ver. Quem toma posse? Deixa eu ver. Então, quando você dá uma glória, eu dou uma honra. O diabo disse: vai acabar. E conseguiu. Eu disse: essas árvores aqui que balançam na hora do culto, eram as duas que balançavam quando o vento soprava, as outras não. Porque só sempre quem está no meio. No centro. Não saia da presença. Não se afaste da presença. Fica no centro. Fica na presença. Porque quando o vento soprar, tu vai receber. Só que o diabo fez, né? Para pecar. E Adão também pegou. E o culto se acabou. Meu Deus. Quando Deus veio, não trouxe fogo, nem trouxe vento, só trouxe o som. Adão, voz. Adão escondido, e Deus pergunta: onde estás? Deus sabia? Sabia. Mas o que era que Deus queria? Era que quando ele perguntou: onde estás? Adão se levantava onde estava, na condição de caído, e dizer: Senhor, estou aqui, arrependido, eu pequei, eu comi, eu toquei aonde o Senhor proibiu, mas tem misericórdia de mim. Foi isso que Adão fez? Não. Qual é a síndrome de Adão que está hoje no meio dos crentes? A síndrome de Adão é a transferência de culpa. Ele nunca quer reconhecer e admitir que foi ele. Ele quer transferir a culpa para os outros. A síndrome de Adão é essa. Adão diz: Senhor, eu estava bem, mas a mulher que tu me deste, ela me deu e eu comi. Isso é a síndrome de Adão. As pessoas não querem reconhecer os seus erros, as suas culpas, as suas fraquezas, e aí ficam transferindo as suas culpas e responsabilidade para os outros. Mas a Bíblia diz que ao culpado Deus não tem por inocente, e Deus só vai dar razão para você, meu filho, se você tiver razão. Eva diz: Senhor, a serpente que me enganou. Olha a transferência de culpa. Adão culpa a mulher culpa a serpente. Se a serpente voltasse a falar que só falou uma vez, ia culpar o diabo e dizer: foi o diabo que entrou em mim e eu falei, e ficava aquele jogo de empurra-empurra, e ninguém queria confessar a sua culpa. Resumindo, o culto do Pentecoste acabou, e quem pecou foi embora do jardim. Satanás comemorou, fez festa, porque você acha que o diabo não comemora quando o crente cai, quando o pastor pega, quando o obreiro cai, quando o crente se desvia. A comemoração no mundo infernal, por causa da queda daquele crente, os demônios fizeram festa e comemoraram, e Satanás, se gabando, disse: derrubei o homem no jardim. A obra-prima das mãos de Deus, a coroa da criação,
coração dele, acabou o culto pentecostal, a chama do coração apagou, não tem mais leitura de Bíblia. Tem deles que só pega na Bíblia quando é para vir para a igreja. Lê na igreja quando o pastor diz, abra a Bíblia. Depois ele fecha, só abre no outro culto quando ele vem. Satanás está comemorando tudo isso, porque existe uma frieza espiritual e ele começa a ganhar terreno. O culto no jardim acabou. Não tem mais adoração, não tem mais fervor, não tem mais oração, não tem mais Pentecostes, não tem mais nada. E Deus sente saudade do homem. E diz assim: eu vou restaurar o culto do jardim. Ele está dizendo aqui para você que está desanimado. Talvez está na igreja, mas está caído. Está se sentindo um cristão com todos os adjetivos que eu falei: fraco, morno, doente espiritual, sem força para caminhar. Mas o Senhor está falando, vai ter restauração nesta noite. Vai voltar até o culto do jardim, vai. Deixa eu dizer, Deus abençoe. Noé prega um pouco mais de 100 anos, não conseguiu salvar a humanidade. Aí depois de Noé, Deus chama um homem chamado Abraão. Aí Abraão, Deus chama para começar com a verdade. Abraão começa com a mentira. Ele vai para o Egito e mente diante de Faraó, dizendo que Sara não é a esposa dele, mas é irmã. Aí Abraão mente, Isaac mente e Jacó também mente. Aí o diabo diz: esse Abraão não pode me vencer e me restaurar o culto, porque é um mentiroso. Isaac também não pode me vencer e restaurar o culto, porque seria o caminho do pai. Jacó, esse é pior, que se tornou um enganador e mentiroso, enganador, não consegue vencer. Aí Deus vai e levanta Moisés. Deus levanta Moisés para começar a trazer a vida. Só que Moisés começa matando um egípcio e enterra o seu corpo lá na terra do Egito. O diabo disse assim: Moisés também não pode me vencer, porque é um homicida, e homicida não me vence. Aí Deus levanta um homem chamado Sansão, segundo a sua força. Só que Sansão morre escravo e tem os seus olhos vazados. O diabo diz: esse Sansão não consegue me vencer, porque era um prostituto, deitava com as prostitutas, e prostituto não tem poder para me vencer. E Satanás estava carregado de todos que Deus levantava. Aí Deus levanta um homem chamado Davi, segundo o seu coração. Só que a Bíblia diz que Davi adultera e comete é cúmplice da morte de Urias. Esse Davi aí, dizia o diabo, pode ser segundo o coração de Deus, mas também não pode me vencer, porque adulterou e é cúmplice da morte de Urias, o marido da mulher que ele adulterou. E esse tipo de gente não tem poder e força para me vencer. Mas Deus levanta um homem segundo a sua sabedoria, Salomão, o homem mais sábio que já existiu na terra. Só que a Bíblia diz que Salomão, o homem mais sábio, morre na sua loucura, adorando as imagens de escultura. O diabo diz: Salomão também não pode me vencer, porque é um idólatra, adora as imagens de escultura, adora os deuses pagãos. E quem adora Deus pagão não tem poder para me vencer. E todos que Deus levantava, o diabo puxava o tapete e derrubava. Mas escuta o que eu vou dizer: que você pega e vai agora onde você está. Só que um dia, nas margens do mar da Galileia, aparece um jovem galileu de cabelos compridos, repartido no meio, e ele bate no peito e diz assim: está aqui quem é maior do que Salomão, está aqui quem é maior do que Elias, está aqui quem é maior do que Davi, do que Abraão. Ele é Jesus, aquele que vai restaurar o culto pentecostal no jardim. Você pode levantar a mão para ele, você pode abrir a mão para esse Jesus, é ele quem vai fazer isto. Quando tudo terminou no jardim, Deus fez uma promessa e disse: da semente da mulher, Deus botou a mão na barriga de Eva e disse: da semente da mulher vai nascer um varão, que Satanás vai ferir o calcanhar dele, mas esse calcanhar ferido, ele vai esmagar a cabeça dessa serpente. Por isso que o diabo usou Caim para matar Abel, porque Satanás pensava que este homem era Abel. Satanás não teve mais paz. Por quê? Porque todo filho primogênito de uma judia que nascer
Porque ele aguardava o Messias desesperado. E todos que se levantavam, o diabo dizia: sabe que é esse, é esse, é esse? E vestia e derrubava. E dizia: não é. Pense mais um. Satanás zombou daquele de todos esses que eu falei. E com Jesus foi diferente. Ele perseguiu Jesus com 2 anos de idade. Satanás usou Herodes, e Herodes mandou matar em Belém da Judéia e na região circunvizinha. E diz a história que cerca de 20 crianças foram mortas pela espada do soldado Herodes, daquele infanticídio. Porque Satanás queria, porque Herodes queria exatamente pegar a faixa etária de idade de Jesus. Só que quando Deus tem um plano na vida de alguém, Satanás não consegue destruir nem acabar com aquela pessoa. Ela vai chegar até o final, onde Deus traçou o caminho para que ela chegue. Deixa eu te dizer nesta noite: o teu caminho já foi traçado pelo Senhor, a tua trajetória já foi elaborada por Deus. Pode se levantar. Tem espíritos, tem pedras, tem tempestades, tem situações adversas, tem demônios, tem principados, tem potestade, tem onda, tem gigante, tem muralha, tem barreira, mas o Senhor está dizendo: eu já tracei o teu caminho e Satanás não vai prosperar, você vai chegar aonde eu quero que você chegue. O caminho de Jesus foi traçado. Primeiro, ele não podia pecar. Satanás disse: foi investir em pecar. Jesus não podia pecar. Fizeram Jesus, o diabo tentou fazer Jesus pecar de todas as formas. E Jesus diz assim: ó, Satanás batia no peito e dizia: venci o homem no jardim. É melhor estar no jardim ou no deserto? No jardim. Jardim tem delícias. Jardim tem sombra, fria de água fresca. Jardim sinônimo de paz, de gozo, de felicidade. O homem nunca viveu num lugar tão agradável como Adão. Foi o único. Não existe lugar no mundo que proporcione a paz que o Éden proporcionava para Adão. E ele perdeu. Deus assinou e disse assim: meu filho, tu vai para a terra e o seu primeiro desafio vai se enfrentar o diabo que derrubou o primeiro homem no jardim. Você não vai enfrentar ele no jardim, não, você vai enfrentar ele no deserto. Satanás disse: eu vou tentar ele no deserto e vou ganhar. Por quê? Porque o primeiro Adão eu venci no jardim. Tinha de tudo, não faltava nada. Esse aí no deserto, que não tem pão, não tem água, não tem sombra, não tem nada, isso aí vai ser, eu vou ganhar no primeiro round. E Satanás se preparou todo. E Jesus está lá 40 dias e 40 noites em jejum e oração. Quer vencer suas batalhas, crente? Ora. Mas não é aquela oração que dobra o joelho na igreja quando chega e diz: Jesus, cheguei, e já se levanta. Intimidade. Qual é a campanha? A campanha fala de oração, fala de busca. Daniel orou 21 dias. No primeiro dia que Daniel dobrou o joelho e orou, Deus já ouviu, já mandou a resposta. O problema é que os demônios tomaram o mundo espiritual, chamado de região celeste, não deixaram o anjo passar. E o anjo ficou preso 21 dias e não passava, porque os demônios prendiam. Mas Daniel continuou orando. Um dia, 2, 10 e o anjo preso. Porque o anjo Malak, ele não tem espada, ele não guerreia. Malak, ele é um mensageiro. Ele vem, entrega a mensagem e depois volta. Eles não são anjos que guerreiam, porque cada anjo tem o seu ofício. Quem são os anjos que guerreiam? Os principados, as potestades e os arcanjos. São anjos de guerra. Então 20 dias e o anjo não chegava. E Daniel continuou orando. Ele ia passar um mês orando, mas não ia desistir da resposta. 20 dias de oração. Deus disse: o que está acontecendo? Desde o primeiro dia que Daniel dobrou o joelho, eu mandei o anjo com a resposta. E Daniel continuou orando. Deus olha no mundo espiritual e vê um anjo que
meu filho, está com 21 dias que eu mandei aquele anjo lá responder a Daniel, mas os demônios lá prenderam ele na esfera espiritual da Pérsia. Desce lá e pega uma espada e guerreia contra esses demônios para que a minha bênção chegue até Daniel. Sabe o que eu aprendo com isso, crente? É que enquanto o crente está de joelho orando, Deus está colocando os anjos para guerrear ao meu favor. O diabo diz: vou vencer no jardim fácil ou no deserto, e se apresenta. Não me pergunte como, porque tem uns filmes que apresentam o diabo como homem ou como mulher. Eu sei como ele veio, mas ele veio. E Satanás tenta Jesus na sua tricotomia, porque o homem é um ser tricotômico. Ele tem espírito, alma e corpo. E Jesus, como homem, também era formado dessas três facetas. E o diabo tenta, em primeiro lugar, a carne de Jesus, porque a Bíblia diz que ele teve fome. E o diabo diz: se és o Filho de Deus, transforma as pedras em pães. E por que o diabo diz isso? Porque tu és o Filho de Deus. Porque quando Jesus está saindo das águas, uma voz diz: este é o meu Filho amado e o teu prazer. E o diabo quer colocar dúvida na identidade de Jesus. Jesus, Deus disse: este é meu Filho amado. Quando ele está saindo das águas, o diabo escuta e diz: esse aí é o Filho amado. Vou ver agora a tentação. Filho amado não peca, filho amado não cai, filho amado não murmura, filho amado não blasfema, filho amado não foge da oração, filho amado não foge do jejum. Se esse fugir, esse não é filho amado. Ao diabo disse: se és filho de Deus, transforma as pedras em pães. Aí Jesus saca a palavra, porque ele era a própria palavra, e diz assim: diabo, está escrito que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede. Quem tem a palavra? Levante ela para o céu. Quem tem que pega a sua Bíblia, levante a Bíblia para o céu aí. E diga: eu tenho uma palavra. Eu leio a palavra. Eu guardo a palavra. Eu vivo a palavra. Eu busco a palavra. Me alimento da palavra. Satanás, aqui tem um povo que busca a palavra. Aqui tem um pastor na igreja que lê a palavra, que lê a palavra, que ensina a palavra, busca a palavra, se alimenta da palavra, doutrina da palavra, se lembra. Ai, meu Deus do céu, quem tem a palavra não sente fome do que é material, mas o que é espiritual, ele está saciado, aonde a palavra passa, tem vida. Satanás já deu de cara na parede, porque a primeira investida em Adão mandou cair. O diabo diz: fala, está com a gota, isso é diferente. Porque filho amado é diferente. O diabo dá uma rodada e vem com mais força. E diz: eu venci o primeiro Adão, porque a Bíblia diz que Jesus é o segundo Adão. Só que o primeiro Adão é da terra e o segundo é do céu. E o primeiro Adão, o diabo disse: coma. Para o segundo Adão, ele disse: também coma. Só que o primeiro Adão não tinha o que o segundo Adão tinha. O segundo Adão tem a palavra. Aí agora ele vai pegar Jesus na alma. O que é a alma? Nefesh no hebraico. A alma é a capacidade de pensar, de raciocinar, é os sentimentos, as emoções, as certas emoções. E o diabo diz assim: tentação na alma, vaidade. Toda pessoa que é tentada a vaidade é na alma. O diabo leva Jesus ao pináculo do templo e diz: pula aqui para baixo, o lugar mais alto. Está vendo lá embaixo? Um monte de gente. Quando esse povo fica lá até rezando, flutuando, sem a paraquedas, sem nada, todo mundo vai crer em você. Outra coisa, se tu cita a Bíblia, eu também cito, porque o diabo conhece a Bíblia muito mais do que eu quero. O problema é que ele não vive. Conhecer uma coisa, viver outra. O diabo cita o Salmo 91, versículo 11. Está escrito no Salmo 91, versículo 11. Claro que o diabo disse isso, eu estou parafraseando, mas ele cita o Salmo 91. Que Deus vai enviar os anjos para te bater nos seus caminhos.
faz isso. E ele massageia a alma e o ego de Jesus. O bicho pula. Eles vão crentinho, vai precisar ir para a cruz, passar pela cruz, aguentar os algozes, todo o sofrimento, pula. Ele pulou? Não. Jesus saca da espada. Diz: está escrito, diabo, que não tentarás o Senhor teu Deus. Aleluia! Balança todo mundo, pastor. Está na luta. O homem é Bíblia pura. Dá uma volta e acontece o que nós chamamos de quarta dimensão. O diabo leva Jesus a um alto monte e diz para Jesus: todos esses reinos aqui é meu. A mim foi entregue quando eu derrubei o primeiro homem. Quando o primeiro homem caiu, tudo foi entregue a mim. Quem domina tudo é eu. Porque quando Deus criou Adão, disse: domine tudo. Só que quando Adão pecou, perdeu o domínio. E além de perder o domínio, perdeu tudo. Jesus já estava fragilizado. Isso aqui. Jesus já estava fragilizado, cansado fisicamente. A sua mente bombardeada. E a pessoa que está com a mente fraca, ela não tem capacidade de raciocinar. Satanás percebe isso. E Jesus, tão frágil fisicamente, 40 dias de jejum, que o diabo diz: se prostre e me adore. Isso é um atrevimento grande. Satanás exigia adoração de quem é de Deus. Você não foi salvo para adorar homens. Você não foi salvo para idolatrar homens. Você não foi salvo para idolatrar pessoas. Você não tem ídolos na terra. Você não tem cantores, corpos famosos para você adorar. Você pode gostar, admirar, mas adoração não. Você não tem político de estimação para adorar. Você não tem ninguém na terra para adorar, e muito menos o diabo. Você foi salvo para adorar a Deus. A sua adoração pertence a Ele. O seu louvor é para Ele. O seu grito é para Ele. E mais, a sua vida é para Ele. O diabo disse: prostra e me adora. E Jesus já fragilizado. A Bíblia diz que os anjos vêm para servir a Ele. Sabe por quê? Jesus sai da espada mais uma vez. Aleluia. Bíblia. Diz: está escrito, Satanás, que só o Senhor Deus servirás. E somente a Ele prestarás culto. É a primeira vez que Jesus vai falar de culto na Bíblia. O que Satanás não sabia era que Jesus ia restaurar o culto do jardim. Na verdade ele até sabia, mas ninguém perde. Mas ninguém pega os projetos de Deus. Aí a Bíblia diz que os anjos vieram para servir a Ele. Uma das coisas que os anjos fizeram foram segurar Jesus, para que Jesus não caísse de fraqueza. E quando ele caísse de fraqueza, o diabo gritasse: me adorou. Me adorou, olha, eu pedi a oração. Jesus caiu de fraqueza, ficava de joelho, o diabo dizia isso. Então, uma das coisas os anjos vieram para o servir. Uma das coisas que eles fizeram, eles seguraram ele. Você está entendendo? Deixa eu dizer. Jesus está me dizendo essa noite: eu estou enviando os meus anjos para me sustentar. Eu estou enviando os meus anjos para te guardar. Eu estou enviando os meus anjos para te proteger. Eu estou enviando os meus anjos para te guiar. Que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Aquele anjo do Senhor, porque a Bíblia faz distinção entre um anjo e um anjo. Quando a Bíblia diz um anjo, é porque é um anjo. Só que quando a Bíblia diz o anjo, aquele anjo é o próprio Cristo. Sua guarda, ele vem como socorro presente. E deixa eu dizer, ele vem para te livrar, te guardar, te proteger, te abençoar.
enfrentar. O diabo prepara um laço, aí Deus se decide e desfaz o nó. Deixa eu contar aqui algo extraordinário que aconteceu com o rapaz. Ele se converteu a Jesus na igreja, mas porque ele estava saindo do tráfico. E quando se sai do tráfico, hoje dizem por aí que o camarada tem que gravar um vídeo, dizer que está tirando a camisa, porque está se convertendo, vai servir a Deus e vai deixar aquela vida do crime. Esse rapaz, ele estava devendo uns traficantes, e com medo de morrer, tem que pagar, ele veio para a igreja e aceitou Jesus na igreja. Os traficantes que ele estava devendo ficaram procurando ele 3 meses e não encontraram, porque Deus colocou um véu, e quando Deus colocou um véu, o diabo passa por da sua casa e não te acha. Quando Deus escondeu Elias e Queripe, Acabe mandou procurar Elias. Deus tirou até o falo dos cachorros de Acabe para não achar o profeta. Deus guarda. Quando Deus guarda, ninguém vê. O diabo não vê. Deus guardou o fato de Jó. O diabo passava em frente à fazenda de Jó, a fazenda da felicidade. Aí o diabo diz, aparece a Deus e Deus diz, tu tem visto o servo Jó? O diabo diz, como tu tem guardado ele? Eu não vejo ele. Aí Deus diz, eu vou tirar o véu para você ver. Quando Deus tira o véu, o diabo vai lá e consegue fazer todo estrago na vida de Jó. Pastor, o senhor prova. Tem uma passagem que Jó diz assim, como eu tenho saudade do tempo que o Senhor me escondia. Era nesse período aí. Quando Deus quis se esconder, ninguém acha. E deixa eu dizer, tem crente aqui que Deus está guardando a tua casa. Satanás, Jesus, vai passar em frente da tua casa e não vai ver. Vai passar em frente dela. Ei, mãe, você que ora pelo teu filho que não é crente, continua orando, porque Deus está escondendo ele dos olhos de Satanás. Continua orando pela tua casa, porque onde Deus esconde, ninguém acha. Deus escondeu o rapaz 3 vezes na igreja. Ele se batizou nas águas. Deus batizou ele no Espírito Santo no culto pentecostal. E está no feliz da vida. Um dia ele sai de um culto como esse, cheio de Deus, cheio de alegria. Naquele dia Deus tirou o véu e permitiu que aqueles que estavam atrás dele encontrassem. 3 dentro do carro. O que tinha a pistola já desceu. Agora entra vagabundo. É assim. Botaram dentro do carro. Desculpa a expressão. Já estavam cheirando pó dentro do carro. Você está escondido, agora você é livre, né? Mas nós vamos lhe matar. Porque você foi covarde. Você não foi homem. Não falou assim, vamos lá para o bar dele. Depois nós levamos para uma mata, para um lugar aí e executa ele. Entraram os 3 com ele com a Bíblia gravada, sentaram numa mesa, e os caras ficaram lá bebendo, cheirando pó. Ninguém dizia nada, todo mundo sabia, todo mundo tinha medo. E ele com a Bíblia. Mas as pessoas olhavam assim e diziam, não desviou, o que aconteceu com o irmão? Está desviado, eu creio. Quando fui altas horas da noite, ele falou assim para os caras, deixa eu ir no banheiro, eu estou apertado. O chefão olhou para o carro com a pistola e disse, vá com ele, fica na porta. Qualquer coisa que ele tentar, para matar, vou deixar que daí aqui mesmo, eu vou embora. Ele entrou no bar, ou ele entrou no banheiro. O rapaz ficou lá fora, ele trancou a porta. Sentou na privada do banheiro. Apertou a Bíblia no peito e orou e disse, Deus, lembra das tuas promessas na minha vida. O meu pastor me ensinou que está escrito que aquilo que é de Deus maligno toca. Lembra da tua misericórdia. Quando eu saí daqui desse banheiro, esses homens tinham ido embora. Manda a polícia, faz alguma coisa, mas não me deixe eles me matarem. Ele disse que quando ele parou de orar, pastor José, que ele abriu os olhos, ele estava sentado na cama dele, dentro do quarto dele. Você vai orar a Deus. Deus transmatou. Deus tirou do banheiro e transmatou ele. Então, se você pode ficar em pé, não pode, fica em pé. Deus fez o rio por isso. Ai, meu Deus do céu. Que
Deus faz o sobrenatural acontecer. Aí escuta, olha para mim, vou terminar. Aí Jesus foi morto. Jesus foi para a cruz. Foi morto, crucificado, sepultado. E aonde sepultaram Jesus era o quê? Tinha o que onde Jesus sepultaram Jesus? Diz comigo, tinha um jardim. Tinha um? Não, irmão, me ajuda. Tinha um jardim. Aí, Satanás derrubou Adão no jardim. O culto pentecostal vai ser restaurado no jardim. Deixa eu dizer, pega aí, crente. Jesus está dizendo um jardim que espera. É no jardim que vai terminar. Começou no jardim, vai terminar no jardim. Pode passar pelo deserto, porque vai ter deserto. Pode passar por vale. Pode passar por lágrima, por provação, por doença, por enfermidade, por desemprego, por causa da justiça, até por separação. Pode passar o que tiver de passar. Mas ele está dizendo, aguenta, porque que começou no jardim vai terminar no jardim. Vai terminar no jardim. Você não vai morrer nesse deserto. Você não vai morrer nessa prova. Aí escute. Aí Jesus morre. É sepultado ali perto do jardim. Quando Jesus ressuscita, a Bíblia diz que ele já traz com ele alguns mortos que haviam morrido. E ele ressuscita também na ressurreição dele. Já começou o movimento. Depois de 40 dias que ele está na terra ressuscitado, ele volta para o céu. Mas ainda faltava inaugurar o culto pentecostal que ele havia iniciado no jardim. Aí lembra dos três elementos do culto pentecostal: som, vento e fogo. Aí Jesus, 40 dias ressuscitado, sobe para o céu e fica os discípulos orando, esperando a promessa. Quem era a promessa? O Consolador, aquele que ia trazer o culto pentecostal novamente. Aí eles oram um dia, 2 dias, era 500 pessoas orando, esperando a promessa. Só que muitos que não perceberam, perdem a bênção. Dessas 500 pessoas, foram embora 380, ficou apenas 120. Só ficaram aqueles que perseveraram e que queriam a restauração do culto pentecostal. Porque começar é fácil, eu quero ver chegar ao fim. Começar na bênção é fácil, eu quero ver continuar na bênção depois de ser provado. Aí escuto, aí a Bíblia diz que domingo de manhã, os 120 reunidos, lá vem quem? Ele tem a promessa. Quem é a promessa? O outro. Quem é o outro? O Espírito Santo, aquele que tem a função de trazer o culto pentecostal mais uma vez. Aí a Bíblia diz que ele traz os 3 elementos. Era como o som do vento, e veemente e impetuoso, e encheu a casa, e foram vistas, diga de quê?